Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destaca a iniciativa do governo que vai usar o Google como ferramenta para o avanço da educação no Estado. Comissão de Constituição e Justiça aprova 115 projetos, entre eles o que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Deputado Dermilson Chagas destaca os prejuízos à Zona Franca de Manaus diante do cenário de estagnação. Violência contra a pessoa idosa no Amazonas entra em debate na Casa Legislativa. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. A partir de agora, alunos e professores do Amazonas terão apoio tecnológico do projeto Google Educação, que vai disponibilizar ferramentas que facilitam o aprendizado. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destacou a iniciativa como um avanço no sistema educacional do Estado. A educação no Amazonas ganha novos rumos com tecnologias desenvolvidas que facilitam o aprendizado na rede pública de ensino. A novidade é que a empresa Google criou um dispositivo de software que armazena conteúdos educacionais, além de recursos como Google Drive, Tradutor, Maps e Books, facilitando o trabalho de professores e o aprendizado de alunos. Levando em consideração os benefícios que poderão facilitar a educação no Estado, o governador José Mello formalizou na última terça-feira uma parceria com a empresa no intuito de utilizar as ferramentas tecnológicas que darão acesso ilimitado aos professores e alunos de escolas estaduais. O governador José Mello afirmou que a iniciativa será uma nova plataforma diferenciada de educação. Você pode mais pensar num sistema educacional do passado. Você tem que pensar no sistema educacional que dê a agilidade da informação no tempo certo, no momento certo, que permita que professores e alunos possam acessar esse conteúdo todo em tempo real, né, para poder aprimorar cada vez mais o seu conhecimento. E é isso que vem acontecendo. O Estado já de 2010 para cá tomou a decisão de investir nessa questão de tecnologia, investiu já bastante nesse sentido, e agora, com a parceria com a Google, nós vamos avançar para a questão da conectividade, né? Permitir instrumentos aí desenvolvidos aí, permitir que todos os alunos e todos os professores possam ter essa conectividade. O importante é que nessa parceria, essa conectividade, o acesso a esse conhecimento será restrito a todo o conteúdo educacional. O Amazonas foi escolhido pelo Google como um ponto de partida para o projeto, que une educação e tecnologia. A representante da empresa no Brasil explicou que o investimento do Estado em tecnologia educacional e o interesse pelo projeto foram fundamentais para a escolha. A nossa primeira visita, né, foi 8 meses atrás. Foi muito de se conhecer, ver o que o Estado já tinha feito. Confesso que a gente ficou bem surpreendido pelo nível de investimento que o Estado já tinha feito. Hoje nós estamos dando o primeiro passo, que vai ser disponibilizar essas contas para todos os professores e todos os alunos. Mas esse é só o primeiro passo de uma grande parceria que vai ser, né, acho que nos próximos anos nós vamos ver aí não só a formação de professores, né, acho que é muito importante não só dar as contas, mas mostrar como efetivamente utilizar. Mas também a gente quer responder algumas questões de conectividade com algumas soluções que nossos engenheiros vêm solucionando, e a gente acredita muito nisso, que esse aqui é o ponto de partida, mas que com certeza vão ter várias outras fases, várias novidades para vir no decorrer do ano. A parceria, que irá beneficiar 16 mil professores e 450 mil alunos com acesso gratuito às ferramentas educacionais, repercutiu na Assembleia Legislativa. E o presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou os avanços para a população a partir da nova tecnologia. O mais importante disso é que qualquer aluno da rede estadual terá conectividade, terá acesso às ferramentas da empresa mundial, onde receberão os programas educacionais e, além disso, a pesquisa. Muitos dos programas, por exemplo, estarão disponíveis no YouTube, que é a parte de informática da Google voltada para a divulgação de vídeos. Os vídeos que os alunos entrarão através do YouTube, através do Google, nesse projeto com o governo do Estado, serão vídeos completamente voltados para a educação e, o que é melhor de tudo,
os jovens, as jovens, adolescentes, crianças, não terão acesso a outro tipo de programação dentro da internet. Isso realmente é um passo muito importante, não só na educação, deputado Augusto Ferraz, mas também para que as pessoas possam ter direito à informação e aos ilimitados serviços que a internet oferece. De acordo com a SEDUC, os investimentos em tecnologia no estado foram de mais de 279 milhões na compra de notebooks, tablets e conectividade. O executivo projeta ainda a instalação de rede Wi-Fi em aproximadamente 267 escolas estaduais do Amazonas. O deputado Dermilson Chagas falou hoje sobre o cenário de estagnação que a Zona Franca de Manaus enfrenta. Para o parlamentar, o governo federal falta com a devida atenção ao Amazonas. 12 mil vagas de trabalho no polo industrial de Manaus foram encerradas nos 3 primeiros meses de 2015. Mas essa é apenas uma das faces da crise que a Zona Franca encara. O deputado pelo PDT, Dermilson Chagas, ocupou a tribuna do Parlamento Estadual para denunciar item a item os problemas enfrentados. A instituição gestora da Zona Franca de Manaus não realiza reuniões do Conselho de Administração da SUFRAMA e, por consequência, não aprova novos projetos. A não reunião do CAIS, a não aprovação dos processos produtivos básicos, que isso está gerando um transtorno muito grande. Muitas empresas, e isso o deputado Serafim tem falado aqui constantemente, não estão conseguindo botar seus projetos. Nós estamos perdendo geração de emprego, nós estamos perdendo arrecadação. E o Estado hoje, e aí é interessante que o governador possa ter uma dinâmica, uma discussão para poder substituir o que está determinado por lei, onde nós estamos escravos de um único órgão ministerial que não consegue fazer uma reunião no estado do Amazonas. Para o deputado, o Amazonas tem uma série de deficiências na atração de investimentos industriais, falta de energia boa e barata, falta de estrutura e falta de apoio político do governo federal. E na atual matriz econômica do estado, não há alternativas à geração de riquezas e trabalho. Dermilson Chagas informou que todas as empresas estão entrando na justiça para não pagar a taxa de administração, que hoje é recolhida à SUFRAMA. Todas as empresas, deputado Belão, estão entrando na justiça para não pagar mais a taxa de administração. Ou seja, se a SUFRAMA hoje vive à custa de uma taxa de administração, não vai viver mais. Vão se pagar apenas os salários. Nós vivemos uma situação muito ruim no nosso estado. Manaus, o Amazonas, a Amazônia Ocidental não pode ser um buraco negro na política do governo federal. O parlamentar considera que a aprovação do processo produtivo básico é o mais grave, hoje dependente de Brasília para a conclusão. Para ele, não se pode mais esperar pelo governo federal e o executivo estadual precisa tomar uma atitude para resolver o problema. Caso contrário, a perda de arrecadação e de vagas de trabalho tende a piorar. A Câmara dos Deputados aprovou o aumento da remuneração dos servidores da SUFRAMA. Na Assembleia Legislativa, o deputado Serafim Correia comentou o assunto e lembrou que a matéria ainda precisa da aprovação do Senado Federal. A comissão mista da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a medida provisória de número 660 de 2014, que trata sobre o reajuste dos salários dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. De acordo com a proposta, para o nível superior, o aumento será de 62% em 2015 e de 130% em 2016, em relação ao atual salário. A matéria tem como relator o deputado federal pelo PSD, Silas Câmara, e recebeu emenda de autoria do deputado Paulderney Avelino, do DEM. Na Assembleia Legislativa, o deputado do PSD, Serafim Correia, falou sobre o assunto. Quem aprovou foi o plenário da Câmara dos Deputados, o que é muito importante. A matéria agora vai à consideração do Senado. Sendo aprovado no Senado, vai à sanção da presidente. Portanto, eu digo que venceu a primeira etapa, o que é importante. Agora é importante mais ainda que vença a segunda e a terceira etapa. Durante a votação na Câmara, um recurso foi rejeitado, referente a um artigo no texto que garantia a aplicação do regime estatutário a servidores readmitidos pelo órgão.
O deputado Sinésio Campos anunciou em plenário que pretende realizar uma audiência pública para discutir com representantes da Cigás e empresários do setor novas estratégias de estímulo ao consumo do gás natural em todo o estado. O presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, anunciou que irá requisitar a realização de uma audiência pública na casa para discutir estratégias que ajudem a Cigás a conquistar novos mercados consumidores no Amazonas. O discurso do parlamentar veio um dia após o presidente da companhia, Lino Cícero, se reunir com um grupo de empresários com o objetivo de apresentar o potencial de exploração do gás natural no estado. Para Sinésio Campos, a Assembleia Legislativa pode ajudar a intermediar esse diálogo. Por isso, a necessidade de realização de uma audiência pública sobre o tema. Na ocasião, o deputado pretende convocar representantes da indústria da construção civil, do setor de turismo e do setor de serviços. Eu venho há mais de 8 anos falando exatamente com que o gás produzido hoje em Urucu, em Coari, possa chegar de uma forma muito mais prática e objetiva e real para as casas, para as residências do povo manauara. Estou apresentando hoje um requerimento para com que a gente possa fazer uma audiência pública no seio da comissão, convocando aqui o presidente da Cigás, o ex-deputado Lino Cícero, os proprietários de postos de combustíveis, como também precisamos ter as associações cooperativas de táxis, principalmente, e como também das empresas de transportes coletivos urbanos, porque todas elas poderiam utilizar o gás veicular natural. Somente nas empresas do Polo Industrial de Manaus, mais de 500 empreendimentos de ponta nas áreas de eletrônica, veículos de 2 rodas, produtos ópticos e produtos de informática são potenciais consumidores do gás natural. O gás natural veicular também faz parte do plano de expansão da Cigás. A estimativa é que a companhia possa atender uma demanda superior a 560 mil veículos da frota de automóveis que circulam na capital. A Vila de Balbina pode ser a primeira do Brasil a receber um projeto piloto de geração de energia elétrica. O assunto repercutiu na Assembleia e o deputado Serafim Corrêa destacou em plenário os pontos positivos da medida. O Ministério de Minas e Energia pretende dar início aos testes do projeto piloto de geração de energia solar em reservatórios de hidrelétricas ainda no segundo semestre deste ano. A nova tecnologia usa flutuadores com placas solares e já está sendo adotada na Europa e Estados Unidos. No Brasil, a ideia é testar a tecnologia nos grandes reservatórios, e o primeiro deles será a usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, Balbina é o reservatório mais favorável porque tem grande área alagada com reduzida geração de energia. Na Assembleia, o deputado Serafim Corrêa afirmou que a iniciativa será um avanço para o município. A possibilidade de fazer um teste piloto com placas eletrovoltaicas no Lago de Balbina e gerar energia a partir dessas placas seria uma maneira de minimizar o grande desastre para tão baixa geração de energia. O projeto será captado dentro dos reservatórios, usando subestações e estrutura que já existe, facilitando o processo. A capacidade de geração de energia hoje em Balbina é de 3.000 megawatts. Já o projeto piloto prevê a geração de pelo menos 350 megawatts. E você vai ver no próximo bloco. Comissão de Constituição e Justiça aprova 115 projetos que seguem agora para apreciação em plenário. E Comissão de Defesa do Consumidor cria canal direto com a operadora Vivo para atender as reclamações dos clientes. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar
as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alian. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou hoje o projeto que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. A matéria, de autoria do deputado Luiz Castro, estabelece normas de proteção da fauna silvestre e doméstica. Durante a reunião, os membros deliberaram uma pauta extensa e aprovaram outros 114 projetos. A criação do Código Estadual de Proteção aos Animais já foi instituído em alguns estados da federação, mas tem sido debatido em todo o território nacional. Foi o que afirmou o autor do projeto, o deputado Luiz Castro, do PPS. Castro afirmou ainda que a legislação existente hoje no país trata sobre o tema ainda de forma separatista, sendo uma lei para animais silvestres, outra para animais domésticos e rurais, entre outras formas. Nós temos legislações que são muito separadas entre si sobre animais silvestres e temos algumas legislações municipais e estaduais sobre animais domésticos. O Código de Proteção aos Animais, ele visa unificar uma visão de proteção da sociedade e do poder público para com os animais, sejam eles silvestres, sejam eles animais que vivem nas áreas urbanas, especialmente os animais ditos domésticos. E também trata dos animais que são utilizados na agricultura, na pecuária, nas atividades econômicas, que são animais domesticados, que atuam principalmente nas comunidades rurais. O texto da matéria estabelece os cuidados básicos que vão desde animais domésticos, como cães e gatos, até o tratamento destinado a animais de corte, que auxiliam no desenvolvimento econômico do Estado, como é o caso de rebanhos bovinos, suínos, entre outros, além dos cuidados com a fauna silvestre. Então nós precisamos normatizar o cuidado com esses animais, vamos discutir esse projeto. Quando ele chegar à Comissão de Meio Ambiente, então vamos convidar pessoas que militam nos movimentos de defesa dos animais, vamos convidar também pessoas que trabalham no setor primário. Nós não queremos fazer um projeto não queremos que esse projeto inviabilize a atividade econômica. Nós queremos associar, harmonizar o cuidado, o respeito aos animais com a vida da sociedade humana. É perfeitamente possível e necessário fazer isso.
O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa nesta terça-feira e segue agora para ser analisado pela Comissão de Meio Ambiente. Durante a reunião da CCJ, os parlamentares também deliberaram uma pauta com outros 124 projetos, sendo que 115 foram aprovados e o restante retirados de pauta. O presidente da CCJ, deputado Orlando Cidade, afirmou que na próxima reunião, pelo menos 100 novas matérias deverão entrar em pauta e até o final do mês, a mesma pauta será zerada. Esperamos daqui até o final desse mês se limpe a pauta, com mais uns 100 projetos que estão tramitando lá no seio da CCJ, que iremos discutir e aprovar ou reprovar as matérias aqui na próxima reunião da CCJ. O líder da minoria na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Castro, cobrou do governo do estado a convocação de professores aprovados em concurso público realizado pela SEDUC. Segundo o parlamentar, alunos estão sendo prejudicados com a falta de aulas. Segundo o parlamentar pelo PPS, diversas escolas estão sem aula em disciplinas como inglês, física, química e matemática por falta de professores. Um concurso público já foi realizado para que as vagas sejam ocupadas, mas os aprovados no concurso ainda não foram convocados. Luiz Castro criticou o secretário de Educação pela demora e cobrou o chamamento imediato dos concursados. Apesar do secretário de Estado de Educação, no dia 4 de fevereiro, ter anunciado que no dia 9 de fevereiro sairia a publicação e o chamamento de todos os concursados, nós adentramos o mês de abril com alunos sem aula de física, de química, de matemática, de inglês e outras disciplinas. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Gomes, afirma que o governo do estado tem o compromisso de realizar a convocação dos aprovados até o fim do ano, com o preenchimento das vagas de forma gradativa. Dr. Gomes lembrou da necessidade de se respeitar a lei de responsabilidade fiscal. A situação é um tanto complexa, senhor presidente, porque são 5.000 professores já concursados e a Casa Civil está preparando um documento com a chamada desses professores concursados. Só que ao contratar esses professores, automaticamente serão demitidos e exonerados 9.000 professores que estão temporários e que, por força de lei, esses profissionais da educação, que também são trabalhadores, são pais de família, eles serão gradativamente retirados de sala de aula. E nós não queremos gerar desemprego para ninguém, o governo não quer gerar desemprego no âmbito da educação. O parlamentar afirma que a convocação imediata não pode ser realizada por conta da necessidade de se substituir de forma gradual os professores que possuem contratos temporários com a Secretaria de Educação, para não gerar uma situação de demissão em massa dos profissionais. O deputado Cabo Maciel, do PR, anunciou em plenário que vai reunir com os legislativos municipais do Amazonas. A proposta é articular a instalação de comissões de segurança pública em todas as câmaras do interior. A demanda nasceu dos legislativos municipais que têm procurado espontaneamente a Comissão de Segurança Pública da Assembleia para tratar de assuntos que afetam os municípios. Com uma busca crescente, o presidente da comissão no Legislativo Estadual, deputado Cabo Maciel, considera necessário uma ação mais objetiva. A Comissão de Segurança Pública, na legislatura passada, fez um trabalho muito forte, com muitas audiências públicas, tanto na capital quanto no interior. E, para minha surpresa agora, muitos pedidos das câmaras municipais para ser realizado audiências públicas também no interior, umas retornando e outros são pedidos novos. E a gente entendeu que o vereador do município, ele é quem mais recebe essas demandas. É ele que recebe o presidente de bairro, de associação, os presidentes de conselho tutelar. São os vereadores que recebem essas demandas no município. O parlamentar anunciou em plenário, na sessão desta terça-feira, que realizará uma reunião com os presidentes das câmaras municipais dos 61 municípios do interior, como forma de criar uma metodologia de atendimento e uma sistemática de trabalho para que as ações, programas e projetos da comissão sejam eficazes e efetivos. Para ele,
A solução está em instalar em cada um dos legislativos municipais uma comissão de segurança para dar mais atenção ao assunto e maior poder de ação aos vereadores ao tratarem da matéria com outros poderes. Com a efetivação da proposta, haveria uma rede legislativa amazonense em prol da segurança pública. Comissão de Defesa do Consumidor cria canal direto com a operadora Vivo para atender as reclamações dos clientes. A empresa também será fiscalizada pelo PROCON, já que está proibida de comercializar novas linhas na região. Em reunião com os representantes da Vivo para tratar sobre a determinação judicial da comarca de Maués, que proíbe a empresa de comercializar novas linhas que possuem o código 092 no estado, o PROCON Amazonas diz que vai fiscalizar a operadora. A decisão judicial foi tomada após a constatação de várias ações de consumidores contra a Vivo, que tem a partir de agora 60 dias para apresentar um plano de expansão da rede junto à Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel. Cabe ao PROCON fazer a fiscalização e enviar relatórios de monitoramento para que o juiz ele tenha acesso à questão se a empresa está vendendo ou não novas linhas de telefone, bem como de portabilidade. O PROCON Amazonas cobrou a empresa Vivo de criar um canal de comunicação mais eficiente entre a operadora e os consumidores que formalizam reclamações. Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Abdala Frache, firmou parceria com a operadora Vivo para atender com rapidez a demanda dos consumidores. A linha é uma espécie de canal direto para a solução dos problemas de serviços registrados na comissão. Segundo o registro do PROCON, a operadora lidera o ranking de reclamações entre todos os segmentos prestados. O deputado Carlos Alberto destacou hoje a campanha de combate à embriaguez ao volante lançada pelo Detran. Para o parlamentar, o reforço nas fiscalizações terá saldo positivo. Com o slogan "Se beber, escolha viver e não dirija", o Detran Amazonas, em parceria com Manaus Trans, lançou uma campanha de conscientização a respeito da mistura do álcool e direção. Os órgãos irão intensificar as fiscalizações da lei seca, que pune motoristas que dirigem embriagados. Na Assembleia Legislativa, o deputado pastor Carlos Alberto apoiou a iniciativa. É um conjunto de forças, é o governo, é a prefeitura, é o Detran, unidos para colocar essa campanha em prática. Não somente para punir, mas também para conscientizar, para chamar atenção, para procurar trazer o entendimento, a compreensão à pessoa, que realmente os condutores de veículos caiam em si e vejam que não tem como tentar combinar o álcool com o volante. Serão realizadas blitz em diversos pontos da capital durante os próximos finais de semana. Segundo o Detran, 70% dos acidentes de trânsito com vítimas fatais no Amazonas ocorridos nos últimos 12 meses envolveram motoristas embriagados. O diretor-presidente do órgão, Leonel Feitosa, afirma que são necessárias mudanças na legislação de trânsito para tornar mais graves os crimes que envolvem motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas. E o deputado Davi Almeida fez uma avaliação do projeto da Secretaria de Estado de Produção Rural, que disponibilizou 500 toneladas de peixes com preço mais baixos à população. A ação realizada pela Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade, em parceria com produtores e piscicultores, chegou a 5 pontos estratégicos de Manaus. Segundo o parlamentar, foram disponibilizadas 500 toneladas entre Tambaqui, Matrinchã e Pirarucu Fresco. O deputado fez uma avaliação da comercialização do pescado. O governo, então, dava a esses produtores essa condição com a divulgação, com a estrutura, incentivando a produção rural no nosso estado com referência ao pescado. De acordo com Davi Almeida, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, a venda de peixes com valores até 25% mais barato que o praticado no mercado gerou R$1.453.000 aos pescadores. Somente aquelas pessoas
que são os tratadores, deputado Augusto Ferraz, aquelas pessoas que tratam, que ticam o peixe, só essas pessoas que também em cada ponto desse existia tratadores, estava a presença dos tratadores, as pessoas compram peixe, mas não querem tratar em casa, então aquelas pessoas então se utilizam dessa ferramenta para poder então limpar o peixe. Somente os tratadores tiveram uma arrecadação de R$31 mil. A ação da CEPROR foi realizada do dia 31 de março até o dia 4 de abril. Confira no próximo bloco. Violência contra a pessoa idosa no Amazonas entra em debate na Casa Legislativa. E mais, a Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas recebe homenagem. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intra-regionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, micro-regiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. A violência contra a pessoa idosa no Amazonas entrou em debate na Casa Legislativa. A proposta da discussão foi da deputada Alessandra Campelo. A audiência pública reuniu diversos órgãos envolvidos na questão, como Secretaria de Segurança Pública, Conselho Estadual do Idoso, Delegacia do Idoso e Fundação Dr. Thomas. O objetivo foi ouvir as instituições ligadas ao assunto e cobrar do poder público providências para diminuir as estatísticas da violência ao idoso no Estado. Nós temos 4 canais de denúncia, né? Um dos canais de denúncia é o telefone direto da delegacia, que é o 3214-5800, que a pessoa pode ligar para lá, não precisa se identificar, né? Que a gente toma as providências também. Um outro canal, um segundo canal, é o telefone, é o Disque 100, é o 100, né?
da Secretaria de Direitos Humanos. Se a pessoa fizer uma denúncia, né, através desse telefone 100, vai terminar lá na Delegacia do Idoso e também as providências vão ser tomadas. Nós, enquanto secretário adjunto de operações, temos um departamento de programas e prevenção e redução da violência, que também atua em parceria com o Conselho Estadual do Idoso, onde desenvolvemos políticas de assessorar, de acompanhar, de fazer palestras, de dar uma atenção ao idoso, né? orientando seus familiares de como agir em relação à violência contra os mesmos. Nossa luta é por uma instituição de longa permanência estadual, para que possa abrigar aqueles idosos que ainda necessitam, que está dentro da regulamentação do Estatuto do Idoso, que não tem vínculo familiar, e nós sabemos que tem muitos idosos abandonados, muitos idosos na rua, e nós estamos preocupados com isso. De acordo com a presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, Alessandra Campelo, manter o idoso amparado e ocupar seu tempo com atividades ajuda na prevenção, já que a violência é praticada muitas vezes dentro do ambiente familiar. São todos tipos de violência, assédio moral, violência física, né? E a ideia nossa da Comissão da Mulher, das Famílias e da Pessoa Idosa é exatamente atuar junto aos órgãos de proteção à pessoa idosa, na defesa desses idosos e propor ações eficazes na diminuição desses índices, para que a gente tenha menos idosos sendo agredidos. Eu acho que começa principalmente a partir da conscientização da sociedade. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a cada hora, um idoso sofre algum tipo de violência em Manaus. Nos 2 primeiros meses do ano, foram registrados 1.398 crimes, tendo como vítimas pessoas da terceira idade. Furto, ameaça e lesão corporal dolosa lideram o ranking da violência contra os idosos. Sessão especial de autoria do deputado Augusto Ferraz, do DEM, comemorou a criação da APAC, Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas. O plenário Rui Araújo sediou uma sessão especial em comemoração aos 8 anos de fundação da Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas, a APAC. Com cerca de 6.500 crianças cadastradas, a associação tem o objetivo de estimular projetos sociais na área da saúde voltados a menores que sofrem com cardiopatias. A autoria da sessão foi do deputado democrata Augusto Ferraz. Participaram da homenagem representantes das secretarias de saúde, tanto do Estado quanto da capital, Tribunal de Justiça, além de pais de crianças atendidas pela APAC. O deputado Augusto Ferraz lembrou que a associação foi decisiva na luta para a implantação do serviço de cirurgias cardíacas no Hospital Francisca Mendes, que facilita o acesso das pessoas que necessitam do serviço no Amazonas e até para moradores de estados vizinhos, como Roraima e Rondônia. Na ocasião, o parlamentar se mostrou esperançoso que os demais membros da Assembleia abracem a causa e ajudem a divulgar o trabalho realizado pela associação. Essa homenagem à associação é para que ela fique mais conhecida e todos os nossos parlamentares tomem conhecimento desse trabalho que nós estamos fazendo há 11 anos, levando recursos a essas crianças e esses pais que necessitam. O presidente da APAC destacou que a maioria das crianças atendidas pela associação vem de municípios do interior. Porém, existem tratamentos que precisam ser realizados fora do estado. A atual luta da APAC é conseguir abrir uma filial em São Paulo para prestar assistência às famílias egressas do Amazonas. Lá fora tudo é mais difícil, né? Tudo é mais complicado, não tem nenhuma orientação, não tem uma pessoa que possa dar uma suporte para eles, informações, né? E aqui, graças a Deus, tem a nossa entidade, mas o nosso sonho maior, nós estamos galgando degraus mais altos, né? Se Deus quiser vai dar certo, nós vamos pedir o apoio de todas as esferas governamentais, né? Governo federal, governo estadual e o municipal, para que possa então se concretizar um dos nossos sonhos. Quem quiser conhecer mais sobre a Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas, pode entrar em contato por meio do telefone 3345-7345. A sede da associação é localizada na rua Rio Içá, número 201, bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus.
Todos os municípios do interior do Amazonas terão mamógrafos até o final do mês de junho. E o estado inicia também a instalação de aparelhos de radiologia. A informação foi repassada pelo líder do governo, deputado Davi Almeida, durante a sessão plenária desta quarta-feira. A partir de uma demanda de informações da deputada Alessandra Campelo, do PCdoB, realizada há 2 semanas, o deputado Davi Almeida ocupou a tribuna da Assembleia para trazer a informação solicitada pela parlamentar sobre a situação dos aparelhos de mamógrafo nos 61 municípios do interior. No relatório apresentado pelo líder do governo, atualmente há 47 aparelhos instalados no interior, 24 funcionam. 2 aguardam um dispositivo chamado Application. 7 estão com problemas de envio de imagens devido à tecnologia instalada no município. 1 está com o no-break queimado. 3 estão em manutenção, aguardando peças não disponíveis no Amazonas. 2 têm problemas de conexão. 2 estão sendo instalados em parceria com a radiografia e 6 aguardam a instalação de no-break. Na ocasião, Davi Almeida anunciou que todos os mamógrafos estarão instalados e em funcionamento nos 61 municípios do interior até o final do mês de junho de 2015. O parlamentar informou ainda que o governo do estado já está instalando aparelhos de radiologia e que a meta do executivo é chegar a todas as cidades interioranas. No mês de março, Manaus liderou o aumento da cesta básica, com uma alta de quase 5% entre as 18 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Pela terceira vez no ano, o feijão foi o vilão do acréscimo. Na avaliação dos deputados Adjuto Afonso e Dermilson Chagas, em um cenário de crise econômica, o governo precisa oferecer alternativas ao trabalhador. O amazonense precisa trabalhar quase 100 horas por mês para custear uma cesta básica no valor de mais de R$ 330. Foi o que considerou o DIEESE. Isso porque, na pesquisa do órgão, no mês de março, Manaus liderou o aumento no conjunto dos alimentos considerados necessários. A alta foi de quase 5%, a maior entre as 18 capitais pesquisadas. 8 produtos apresentaram alta. Feijão foi o alimento que registrou a maior elevação, com 17,15%, seguido do tomate, com pouco mais de 16%, da banana, com 8,83% e outros 5 alimentos. O arroz foi o produto que apresentou a maior queda no mês, seguido da farinha. O leite e o pão não apresentaram variação no mês analisado. Comparado com o mês de fevereiro do ano passado, o cidadão assalariado comprometeu em março deste ano quase 50% do rendimento líquido, de acordo com o DIEESE. Para os deputados Adjuto Afonso e Dermilson Chagas, diante da crise econômica que se instala no país, o governo precisa oferecer alternativas para que o trabalhador drible a alta dos alimentos. Se compromete quase 50%, que sobra para outras despesas. Então a gente tem que buscar mecanismo que ofereça a esse trabalhador qualquer um tipo de vantagem. O que está se vendo aí não é benéfico, o que está se vendo aí é arroxo para o trabalhador. Cada vez mais os programas do governo, aí, o programa do PT, os programas são de arroxo. Então nós temos que nos precaver e temos que nos preocupar com isso aí. O governo do estado poderia adotar uma atitude que pode ser antipática, mas uma atitude muito benéfica a qualquer trabalhador. Ele pode decretar um salário mínimo, como já existe em outros estados em que existe um salário mínimo diferenciado. O que o governo federal decreta é o nacional, o 788. O governo pode dar 10%, 30% em cima disso. E também existe, a questão dos subsídios que o governo pode dar para fretes, isenções de ICMS. O ano passado, aqui na Assembleia, foi discutido, e eu não estava presente, mas a questão da tirada da isenção da cesta básica, que isso é um fator que pode ser discutido também, para poder a população comprar os alimentos necessários a um baixo custo. Dermilson Chagas disse ainda que a alta no valor da cesta básica na capital amazonense é também resultado da distância geográfica da região com o restante do país.
Nós temos o Amazonas, distante de toda a região produtiva, do centro, sul, do sudeste, onde produz uma grande quantidade de vários tipos de alimentos. Existem também os enlatados que também vêm de lá, grandes indústrias estão lá. Então tem um fator de distância que compromete o frete, tem um problema de entre-safra. O nosso trabalhador, de uma forma geral, que é apanhado, ele paga muito caro aqui em Manaus por causa desse fator, logística. Pela análise do DIEESE, o custo da alimentação básica de uma família manauara composta por 4 pessoas é de um pouco mais de R$1.000. Deputado José Ricardo solicita do governo do estado o programa de segurança para atender as escolas do Amazonas. E deputado Luiz Castro alerta para o impacto da alta na inflação no bolso do consumidor. Veja no resumo de notícias. O deputado Luiz Castro demonstrou preocupação com os atuais rumos da economia brasileira. Segundo o parlamentar, a inflação recorde registrada no mês de março é um sinal de alerta. Agora o Brasil vai tomar as medidas ortodoxas mais rápidas, que são aumento de juros. Isso vai encarecer mais ainda o crédito, vai dificultar a atividade econômica e vai ampliar a recessão, que já começou. Significa mais desemprego, significa menos renda gerando no país e menor receita para os governos. Durante o pequeno expediente de hoje, o deputado José Ricardo pediu que o governo do estado intensifique a segurança nas proximidades das escolas em todo o Amazonas por meio de uma formulação de um programa exclusivamente dedicado ao tema. O deputado Sabarrez destacou em plenário a visita realizada no Instituto Penal Antônio Trindade, localizado na BR-174. Em discurso, o parlamentar elogiou a estrutura oferecida aos internos da unidade prisional. É uma preocupação social, humanitária com os familiares dos aprisionados. A Escola do Legislativo recebeu na tarde desta quarta-feira os donativos arrecadados entre os servidores da Secretaria de Estado de Administração. A doação será encaminhada para a Defesa Civil do Estado até o final deste mês. O presidente Josué fará 2 entregas, uma esse mês e outra no final do mês ou então no início do mês que vem. Nós temos certeza que essa ajuda indo para a Defesa Civil vai servir muito a todos os nossos ribeirinhos com esse problema de enchente. Eu quero parabenizar a iniciativa da Assembleia e dizer que nos foi solicitado para que nós pudéssemos apoiá-los, né, nessa campanha. Então, através dos nossos servidores, nós conseguimos levantar alguns donativos. O deputado Serafim Correia será homenageado pelo Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo com a medalha Ministro Celso Furtado por conta de relevantes serviços prestados pelo parlamentar à economia e à sociedade. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, utilizou o tempo em tribuna para destacar a sessão especial que será realizada nesta quinta-feira em comemoração aos 10 anos da Escola do Legislativo Estadual. O plenário do Senado Federal aprovou na terça-feira a PEC dos jornalistas que, entre outros assuntos, torna obrigatória a exigência do diploma para o exercício da profissão. A emenda constitucional segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Confira agora o que foi destaque no Alena Notícias de hoje. Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destaca a iniciativa do governo que vai usar o Google como ferramenta para o avanço da educação no Estado. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Violência contra a pessoa idosa no Amazonas entra em discussão na Casa Legislativa. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.